A paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados. Esta manhã venho aqui trazer uma reflexão básica da vida de Jonas, um profeta que foi escolhido por Deus, direcionado por Deus para fazer aquilo que Deus o tinha determinado a fazer. E por uma questão de não querer negar a si mesmo, por motivos pessoais, segundo os historiadores que ele tinha com aquele povo de Nínive, ele não queria levar a palavra do Senhor até lá, sendo que assim ele tinha sido ordenado por Deus para levar a mensagem do Senhor àquele povo. E o que eu deixo aqui a reflexão é que ele tinha sido escolhido por Deus, um profeta que tinha comunhão e intimidade com Deus, mas quando ele passou a ser desobediente, como ele antes era obediente, passou a desobediente por não escutar a Deus, ele deixou de ouvir a voz de Deus e começou a agir por si próprio. O que eu quero dizer? Às vezes Deus tem um chamado na minha vida, na sua vida, não importa o ministério que Deus colocou para ti, é bom que possamos refletir sobre isso e começarmos a dar atenção mais à voz do Senhor, porque Jonas era um profeta, ele tinha comunhão com Deus, só que a partir do momento em que ele não quis ouvir a voz de Deus, ou seja, ouviu, mas não obedeceu, né? Então ele começou a já andar sozinho. E às vezes não importa o cargo, se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é missionário, se é evangelista, Deus nos chamou, a gente tem uma comunhão com Deus, mas no momento que eu desobedeço a Deus, eu começo a andar sozinho e deixar Deus de lado. E às vezes eu acho por ter esse cargo, às vezes eu estou agindo com Deus ao meu lado, mas no momento que eu deixei de ouvir o que Deus falou para mim, direcionou, eu já estou sendo rebelde, desobediente a Deus e começo a caminhar sozinho achando que Deus está comigo, ou seja, Deus está indo para um lado e eu estou indo para o outro. Louvado seja Deus. E o problema disso tudo, nós temos que refletir na nossa vida, que Jonas ele foi para outro lugar onde o Senhor não queria que ele fosse. Ele não consultou a Deus, comprou passagem, entrou no navio e foi para outro lado. Só que o problema das nossas decisões erradas, quando não ouvimos a voz de Deus, que a gente fica cego espiritualmente, achando que está tudo bem, mas não está. Só que o grande problema disso tudo é que ele entrou num navio que tinha um pessoal mercante que vendiam os seus bens, era um navio comercial, digamos assim, e ali tinha coisas de valores naquele navio. Ou seja, aquelas pessoas que estavam naquele navio não tinha nada a ver com a rebeldia de Jonas, porque eram pessoas que não eram cristãos, não tinha ali um conhecimento que Jonas tinha. Só que eu quero dizer, irmãos, às vezes não uma decisão errada que nós fizemos em não ouvir a Deus, pessoas que estão à nossa volta vão ser prejudicadas por decisões nossas, porque o caminho é para um lado, a pessoa vai para o outro. Aqueles comerciantes, eles tiveram grandes prejuízos financeiros ali, que era algo que eles sobreviviam daquilo. E por ter um rebelde naquele barco, houve uma tempestade que eles até então não entendiam, lançaram-se a grande parte da mercadoria para o mar, para ver se aliviava o navio, para eles não naufragar. Só que o peso que estava naquele navio não era o peso da mercadoria, era o peso da desobediência de um homem chamado Jonas. O que eu quero dizer? Que às vezes o peso que está caindo na minha família, o problema, as perdas que eu estou tendo na minha família de paz, perda financeira, tantas enfermidades, tantas coisas assolando dentro do meu lar, da minha família, no convívio onde eu habito, não é a questão que é culpa das pessoas que estão ao meu redor. Muitas das vezes somos nós que temos o chamado de Deus e não nos colocamos à altura a qual Deus quer. E às vezes para nós mesmos parece tudo tranquilo, porque a gente já está cego espiritualmente, não está conseguindo enxergar com os olhos espirituais. Então as pessoas estão pagando o preço por nossas rebeldias muitas das vezes. E o Senhor permite para que a gente se toque. Quando o comandante se deu por conta, foi tirar um sorte, eles foram lá, lançaram o sorte e caiu sobre Jonas, que estava dormindo. Ou seja, a tempestade estava acontecendo. O barco estava quase afundando, mas Jonas estava dormindo. Eu estou falando de um sono espiritual. Naquele momento, um sono físico, mas um sono na nossa vida espiritual, que muitas das vezes as pessoas estão perecendo, mas como nós estamos cegos, estamos no sono da indolência, como a Bíblia fala, nós não estamos enxergando com os olhos espirituais, que deixamos de fazer a vontade de Deus. E muitas pessoas perecem por nossas atitudes. Ou seja, o prejuízo que eles tiveram foram jogar ali
os seus bens materiais fora. E na nossa vida hoje, trazendo para o nosso dia, muitas vezes as coisas estão acontecendo à nossa volta, muitas perdas no lar, perdas de matrimônio, perda de filhos, doença, enfermidade, tantas coisas nos assolando porque saímos da vontade do Senhor. Mas eu quero dizer para mim e para ti, o que Deus falou na minha vida e na sua vida para fazer, vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta. Nós iremos pagar o preço se desobedecermos, mas vai se cumprir a promessa de Deus. Então, vamos ser menos rebeldes. Louvado seja Deus. Dá atenção àquilo que o Senhor nos fala. Porque o tempo de hoje em dia, da palavra do Senhor ser pregado, o evangelho verdadeiro, não é ficar com teologias, com muito estudo na base da letra e não deixando o Espírito trabalhar. Porque muitas das vezes queremos fazer do nosso jeito, mas eu digo para vocês, a palavra de Deus era do jeito de Deus, não do jeito que o homem quer conduzir. Louvado seja Deus. Deus abençoe o teu dia, te dê uma bênção excepcional do céu sobre o teu lar e que viemos viver na obediência e não na desobediência como Jonas fez e pagou o preço. Que Deus abençoe o teu dia em nome de Jesus. Amém.